quando tínhamos sonhos bons em casa, éramos encorajados a contar as plantas, os sonhos bons, né? Quando tínhamos sonhos maus, para que aqueles sonhos maus não se concretizassem, a gente tinha que contar para um lugar onde tivesse correnteza de água, poderia ser até ser um vaso sanitário, e depois você dá a descarga para aquilo ir para longe de você. Contar uma história é como se essa história pudesse, antes dela estar pronta, é como se escapasse de alguma forma, como se fossem esses sonhos, né, que encontravam a correnteza para ir para longe. Por isso, acho que a gente guarda de alguma maneira para que não escape daqui. Até, pelo menos, estar pronto, né? Até a história estar contada, definitivamente. Meu nome é Itamar Vieira Júnior. Em outubro de 2021, a Todavia me convidou a registrar um pouco dos meus pensamentos. A partir deles, conversei com Natália Pazini, da editora, e o que vocês ouvirão agora é o resultado desses encontros. Assim, uma das primeiras lembranças também foi a morte de Clara Nunes, porque meu pai ficou muito, muito triste, assim, muito abatido. E eu lembro da TV anunciando a morte da Clara Nunes. O samba está de luto. Com a morte de Clara Nunes, a portelense mais famosa da escola, Madureira chorou. Um problema numa cirurgia de varizes calou a voz da guerreira. Eu acho que eu deveria ter perto de 4 anos. Eu me lembro disso. 6 horas depois da morte de Clara Nunes, o corpo chegava aqui, na quadra da Escola de Samba Portela, em Madureira. Mas não é uma memória contínua, é uma memória que é feita de flashes, né? Sim. Aí eu lembro a coisa e depois não lembro de mais nada. E depois, aí muito lá na frente, eu lembro de outras coisas. Agora, acho que antes de aprender a ler, eu gostava de fazer teatro. Teatro com bonecos, né? Mesmo? Teatro de bonecos. Sim. Eu gostava de fazer teatro de bonecos, de criar histórias. Acho que toda criança gosta disso, né? Minha avó costurava, a minha avó materna costurava. E com os retalhos das costuras, ela fazia bonecos. Ela não fazia roupas pessoais, ela costurava colchas, cortinas, coisas grandes. E aí sobrava tecido, e ela fazia bonecos, fazia coisa pra gente. Não tinha noção nessa época do que era teatro. Hoje, quando eu penso que tipo de brincadeira era aquela, era algo que mexia com dramaturgia também, né? Na sua casa, quem que morava com vocês? Morava eu, meu pai, minha mãe e os irmãos. Tá. Bom, mas era assim, muito próximo morava outra tia com os primos, aí outra tia morava também em cima, a avó morava muito próximo, então todo mundo morava muito próximo. Essas famílias baianas são as famílias que gostam de se reunir. Não sei em outros lugares como é, mas assim, quando tinha festas, quando tinha fim de semana, essas coisas, então juntava as tias, os tios e os primos, então é uma família bem numerosa, na casa dos avós e, bom, não faltava gente para brincar, né? E ainda tinha a vizinhança. Agora tô indo buscar o avô para tomar vacina, o reforço da vacina. Em Salvador chove muito. Durante a semana chegou uma frente fria e muitas tempestades de raios, trovões, os animais não dormem, eu não durmo, ficam cavando o chão para poder entrar e se esconder. E não deixa de ser exuberante, né? Ver a natureza se manifestando tão viva
num misto de harmonia e violência. Meu avô sempre foi um homem muito curioso. Ainda é. Ele assiste TV, gosta de assistir esses canais mais voltados para a ciência, para as coisas assim. E ele tinha uma forma de contar a história que era muito envolvente, assim, porque ele sempre trazia curiosidades, coisas que nós, crianças, não sabíamos mesmo. Ele toca piano. Eu gostava, dia de domingo era o dia que ele mais gostava de tocar. E aí eu gostava de ficar próximo a ele, para escutar, para ver como ele tocava. Eu ouvi as pessoas falarem, nossa, seu Humberto é tão inteligente, seu Humberto é tão inteligente. Acho que ele foi uma referência nesse sentido, que eu queria parecer um pouco com ele, né? Porque eu via que as pessoas ficavam admiradas da inteligência dele. E é um homem que não fez curso superior, né? Casou muito jovem, mas ele era o tipo professor Pardal. Ele inventava coisas, ele abria, qualquer coisa que dava defeito, ele abria tudo e tentava uma saída. E ele quase sempre conseguia, era raro não conseguir. Eu sempre penso que a literatura está aqui entre nós desde há muito antes da imprensa, muito antes do que se costuma imaginar, porque foi nesse momento de mudança, quando passamos a usar a linguagem, quando passamos a nos comunicar em tempos tão remotos, e aí eu falo dos nossos ancestrais. Nos sentávamos ao redor do fogo e falávamos sobre a experiência da vida cotidiana. E essas histórias eram contadas muitas vezes pelas pessoas, mas chegou uma hora que não era possível mais confiar à memória, ou a memória era finita diante da possibilidade de comunicação. Então, passamos a registrar isso nas cavernas, nas paredes, nos lugares onde podíamos registrar essas histórias, e elas permaneceram por anos, atravessaram anos e chegam até os nossos dias, modificadas pelo próprio caminhar da humanidade. A gente, quando cresce, tende a observar e a falar muito sobre as falhas na educação dos nossos pais, né? Acho que a gente aponta muito o dedo, né? Diz, olha, vocês erraram nisso, parece, isso é muito cruel, eu acho, né? E filho geralmente costuma fazer isso. Mas o tempo me deu, assim, uma compreensão de como eles eram jovens, né? De como é difícil acertar. Até para quem é mais velho é muito difícil, imagine para quem é muito novo. Todo mundo tinha filho muito cedo. Quando eu nasci, minha mãe tinha 18 anos. Tinha os dias exatos de afeto, que era o dia de aniversário, e ainda é assim, até hoje. Então, quando a gente acorda, é o dia que se dá bom dia, e que se beija, que se abraça. Ou então, no ano novo, também, da mesma forma. Então, tinha esses dias exatos de afeto. O resto do tempo era tentando deixar tudo sob controle. Não era fácil. Imagine criar 4 filhos, homens, né? Com idades próximas, e manter tudo em ordem. Como ela era muito jovem, acho que ela tinha um pouco... Irmão mais velho. Acho que irmão mais velho nunca é afetuoso, né? Ela tinha essa postura, assim, de rígida, dura. Acho que para ver se daquela fragilidade, né? De um corpo de adolescente, ela foi mãe muito cedo, com 28 anos ela já tinha 4 filhos. De alguma maneira, ela acho que demonstrar afeto seria talvez demonstrar fragilidade. Já que você está falando na sua mãe, que ela era muito nova, e hoje?
ela acompanha tudo com muito interesse. Acompanha tudo com muito interesse. Não costuma dar muito palpite sobre as coisas. Às vezes ela acha que eu estou trabalhando demais, que eu preciso de uma pausa, de algumas coisas, ela fala sobre isso. Mas ela acompanha com muito interesse. Esses dias teve a premiação do Jabuti, né? E aí eu recordei que 1 ano atrás também estávamos na pandemia, e foi tudo virtual, online, e assistimos de casa. E eu me lembro que ela assistiu no quarto dela, e quando ela viu que o livro tinha vencido, ela veio chorando para o quarto. E ela ficou muito emocionada. Aí ela fala, se seu pai fosse vivo, pena que seu pai não está aqui para ver isso. Meu pai gostava muito de peixe, de pescado. Ele foi criado na beira do rio Paraguaçu. Então, acho que essas coisas, e também uma infância de muita escassez. Bom, carne deveria ser um alimento de luxo, né? De vez em quando que deveria se comer. O pescado bastava ir para o rio e se pescava o rio. Então, ele sempre gostou muito de pescado. E Salvador é uma cidade litorânea, é muito... Bom, hoje menos, né? Mas há muitos anos era algo que era abundante na mesa das pessoas. Eu lembro dele preparando muquecas. Ele tinha todo um cuidado especial de cortar os temperos, de escolher bem os temperos. Ele gostava de tudo com bastante limão, né? Leite de coco, e se preocupava em deixar as coisas marinando, às vezes de um dia para o outro, para realçar o sabor. Ele tinha esse cuidado, ele gostava muito de preparar essas coisas assim. Acho que essas histórias familiares são histórias que de alguma maneira contam a nossa própria história, né? Nunca a história de um personagem, é a história apenas daquela personagem. É a história de um coletivo, dos que vieram antes, e que não aparece muitas vezes na página, né, de um livro. Assim é com a vida também. Acho que a nossa história é a continuação de uma longa história, que é a história dos que vieram antes. E uma das minhas histórias, né, uma das minhas raízes tem uma relação com Portugal. Hoje é 13 de outubro e logo mais eu vou viajar até Portugal para participar do Fólio, do Festival Internacional Fólio, na cidade de Óbidos. E é muito curioso porque é o primeiro evento em quase 2 anos, por conta da pandemia, do confinamento, é o primeiro evento presencial que eu vou participar. Então bate um pouco de ansiedade, um frio na barriga. Acho que nós brasileiros ficamos muito traumatizados com o que aconteceu aqui no país durante a pandemia. Então é uma viagem que gerou um pouco de desconforto, de insegurança em mim. Mas vamos ver o que é que acontece. Uma parte da família de minha mãe, por parte da avó dela, veio de Portugal no começo do século XX. Chegou aqui na Bahia nos anos 1910 e eram migrantes pobres do norte de Portugal, da região do Minho. E a gente sempre soube disso, né? Porque minha mãe, minha avó se referiam a eles com muito afeto. Vovó Rosa e vovô Luiz eram assim, eram tal. Então a gente tinha fotografia, sabia como eles eram, né? Sempre era uma história de muito afeto. Eu achava muito triste a história deles como migrantes. Eram analfabetos, chegaram aqui sem nada, né? Certamente fugindo da pobreza de lá. E, bom, tiveram uma família aqui, uma família numerosa. Eles cuidavam da família, mas nunca puderam retornar, nunca puderam voltar. Eu acho isso, de alguma maneira, acho que dá um tom triste essa história. Ele se chamava
Luiz Maurício, e ela se chamava Rosa. E ainda temos um retrato deles em casa. Vovó Rosa era lavadeira e vovô Luiz trabalhava como pedreiro. E eles jamais puderam voltar. Aí sempre me passa por minha cabeça, será que eles imaginaram que algum dia algum filho, ou neto, ou bisneto faria esse caminho de volta para encontrar o lugar de onde eles saíram? Será que acalentaram algum dia, embora eles falassem pouco, o desejo de voltar para o seu lugar? Tudo isso é um tanto curioso. E eu lembro que quando eu recebi o prêmio Leia e recebi das mãos do poeta Manuel Alegre esse prêmio, eu fiz um discurso em que eu lembrava meus ancestrais indígenas, meus ancestrais afrodescendentes, e lembrei naquele momento especial sobretudo deles, e me perguntei sobre as coisas que eles carregavam consigo quando deixaram esse lugar, e sobre o que eles sonhavam. Torturado nasceu de uma maneira muito diferente. Ele não foi publicado imediatamente no Brasil. Ele venceu um prêmio em Portugal e foi publicado em Portugal. E eu achava isso muito curioso, o fato de perceber que minha família, com todas as dificuldades, sempre nutria esse desejo de conhecer a terra de vovó Rosa e de vovô Luiz. Mas nunca puderam. E aí eu fui a Portugal dessa maneira, né, publicando um livro. Não deixa de passar um filme, perguntas na nossa cabeça. A gente sabe que publicação depende de muitas coisas, né? Nada está dado, né? Cada um faz seu trabalho da forma que considera melhor. E os livros encontram leitores, às vezes não encontram na medida que a gente gostaria. E esse livro fez um caminho muito especial, encontrou bastante leitores, ganhou outros prêmios, e foi muito bom voltar agora, porque eu senti que havia uma expectativa das pessoas que conhecem a história desse livro, do público também, de voltar a encontrar o autor. Então, por isso foi bastante especial. Depois de 8 horas de viagem, 2 horas na fila da imigração, onde eu fui reconhecido por alguém que leu Torturado, mais quase 1 hora de deslocamento entre Lisboa e Óbidos, eu cheguei no hotel um tanto cansado, mas é incrível como eu já me sinto um tanto em casa. Desde o começo eu sempre fui muito bem acolhido pelos portugueses, pelo pessoal, pela editora que trabalha com o livro, e isso me deixa muito à vontade. Eu me sinto num lugar conhecido, acolhido, acho que é o termo mais apropriado. Você já deu 1 milhão de entrevistas falando sobre isso, que era quando você começou a escrever Torturado e tal, que foi ali quando você era adolescente, lá pelos seus 15 anos, mas o que me pareceu, e aí eu queria saber se eu entendi certo, é que você já começou escrevendo Torturado, tipo, ou não? Você já tinha escrito outras coisas antes? Não, já tinha escrito outras coisas antes. Eu escrevia... Bom, desde que eu aprendi a escrever e passei a ler e descobri que os livros não saíam prontos da máquina, né? Alguém precisava contar aquelas histórias, escrever aquelas histórias. Eu lembro que o primeiro que eu tenho lembrança que eu li, porque certamente eu li outros antes, é o caso da Borboleta Tíria, da Lúcia Machado de Almeida, que eu fiquei tão impressionado com aquela história, né? Que é uma história bastante simples, tem até
uns tons de Agatha Christie ali, de suspense, mas é uma história que tem como personagens principais insetos. Eu via borboletas na minha casa, formigas, uma miríade de insetos, e aqueles seres não falavam comigo, seguiam seus rumos, né? E naquele livro, não, eu pude escutar o que aqueles insetos tinham a dizer. Já na adolescência, quando eu senti a primeira coisa de fôlego que eu tive vontade de escrever foi uma história que o título era Torturado, que no fundo acho que ela foi provocada pelas leituras que eu fiz naquele momento, né, naquele período. Foi quando eu mergulhei nos romances da geração de 30, que foi depois da Semana de Arte Moderna. Então, acho que eram romances que, de alguma maneira, se voltaram para o Brasil, para esse país profundo, vamos dizer assim, né? Para usar uma palavra clichê, esse país mais profundo que as pessoas viviam. Então, eu estava muito, muito impressionado com o que eu tinha lido do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rego, do Jorge Amado. Acho que é um dos poemas que mais me marcou na vida, foi Morte e Vida Severina, que eu deveria ter uns 15 anos quando eu li. Então, e eu morava em Pernambuco, então aquele poema épico eu via as pessoas saindo do sertão, passando pelo Agreste, chegando até o Recife, nos rios que eu conhecia, passando pelos rios, Rio Capibaribe, Rio Beberibe, e eu coincidiu de eu estar, neste momento lá, vivendo lá. E ali, acho que deixou uma marca tão profunda em mim que eu quis contar uma história que também emulava essas histórias de alguma maneira. E se misturavam com minha história ancestral, minha história, vamos dizer assim, essa história que meu pai contava da vida dele no campo, né, da vida dele com os avós dele. Ele foi criado pelos avós. Ele não foi criado pelos pais dele, ele foi criado pelos avós. A avó era ceramista, é uma região que tem essa arte indígena de fabricar cerâmicas com a argila que retira do Rio Paraguaçu. Então, ainda é muito forte até hoje. A louça, chama assim a louça, mas é de barro. A louça de coqueiro desse povoado onde ele foi criado é famosa. Ainda hoje, né? E a avó dele, minha bisavó que criou ele, ela era ceramista, mas o avô era agricultor e trabalhava em terra alheia. Ele não tinha terra, né? Então ele plantava e tinha que dar uma parte da produção para a pessoa. Então isso já era coisa que se falava em casa, que se contava em casa. E aí veio essa história. Eu me lembro que o mote dessa história, porque faz bastante tempo, né? Era basicamente o mesmo do romance Hoje, que era a história das duas irmãs e da relação que elas tinham com o pai e com a terra. Houve um tempo em que eu me perguntava por que escrever. Essa é uma pergunta que eu já não faço mais. Seria a mesma coisa que perguntar a mim mesmo por que comer, por que respirar. Escrever é isso, faz parte do meu cotidiano. É uma maneira de falar as coisas que eu considero importante. É uma maneira de falar também essa necessidade que todos nós temos em algum nível, seres humanos, animais sencientes, de se comunicar pelo mundo. Eu tenho uma origem afro-indígena por parte do meu pai e uma origem ibérica, né, portuguesa e negra por parte de minha mãe. Então, todas essas influências, de alguma maneira, desembocam no que eu sou, né?
E aí tem um lado bastante triste, porque e eu acho que a ficção me ajuda a imaginar, a pensar tudo isso, a recriar mundos que talvez tenha sido usurpado, né? A nossa história foi muito violenta. Eu já no ensino médio, eu lembro de um professor que ele fez ele fez uma fala racista na sala, né? Ele olhou para mim, na frente de todos, né? Ele olhou para mim e fez assim: esse aí não engana, esse tem um pé na senzala. Eu fiquei muito constrangido e ao mesmo tempo revoltado, sabe? Porque alguma coisa estava de errado ali naquela fala dele, né? E foi importante para que eu me posicionasse também, para que eu soubesse de que lugar eu falava, né? Qual era o meu lugar nesse país, nessa sociedade. Naquele tempo ainda se fazia registros, nosso registro civil, e se colocava a cor. Ali já estava, a minha cor já aparecia, eu como uma pessoa parda, então isso já estava dado, né? Tanto eu, minha mãe, o meu pai, mesmo tendo a pele mais escura, e ali já havia um apagamento dessa identidade negra. Mesmo sendo muito pobres, a memória desses imigrantes que vieram da Europa foi preservada. O mesmo não aconteceu com os demais, né? Foi uma história silenciada, apagada, e isso machuca muito, de muitas formas, me machuca muito. Eu sinto que eu fui privado de conhecer mais sobre a minha história, né? A gente vai catando os cacos, as coisas, mas nunca chega ao fio que começa, onde tudo começa. E a literatura, de alguma forma, ela me dá essa possibilidade de imaginar, mesmo que no campo da ficção, como foram essas vidas, né? De que maneira elas atravessaram o mundo, a história desse país. É assim que eu me relaciono com esse passado. Mas tem dias também que escrever não é imperioso. Então eu me disponho a fazer outras coisas, que geralmente me fazem refletir sobre a escrita, sobre a literatura, o mundo, as coisas à minha volta. E uma das atividades que eu mais gosto de realizar é cuidar dos canteiros, dos vasos de plantas, estudar um pouco de jardinagem, um pouco sobre essas espécies ornamentais que a gente domestica, trouxe para o nosso entorno. Mexer com a terra é algo que eu faço com grande prazer. Imaginar as disposições das plantas, observar seus ciclos, do que precisa, do tempo de cortar, de podar, do tempo de adubar, controlar a água, claro, quando é possível. Quando vem as chuvas torrenciais é quase impossível fazer isso. Mas nos períodos mais secos eu consigo controlar. O cuidado com as plantas, né? Acho que esse interesse pela jardinagem de alguma forma reflete aquilo no que eu gosto de fazer, no que eu gosto de cuidar, né? E de alguma maneira a plantar, cuidar de um canteiro, é como escrever também. É como se escrevêssemos na paisagem. Ali a gente vai compondo arranjos, distâncias, compreendendo a personalidade das espécies.
Escrever um tanto isso, a gente precisa conviver com as personagens para compreender as personalidades delas. E aí quando eu mexo na terra, contemplando tudo aquilo, eu de alguma forma também reflito sobre a escrita. Você falou muito sobre isso, né? E como o tema da Flip era planta, etc. e tal. Tem essa riqueza muito da paisagem, né, nos seus textos, não só em Torturado. Essa paisagem, ela te influencia? Você parte dela às vezes, ou ela sem querer está lá? Como é que é isso? Bom, eu acho que toda história, ela é atravessada por muitas coisas. Ela é atravessada pela trama, pelo enredo, né? Mas o mundo faz parte dessa trama. Então, para mim é difícil imaginar personagens apartados do mundo. Para mim é impossível eu imaginar uma história sem personagem. E é impossível imaginar uma personagem que não seja atravessada pelo meio que ela vive. Não precisa ser. Bom, a gente costuma ressaltar quando há natureza, quando há rio, quando há floresta, mas pode ser uma casa, né? Pode ser um objeto. Então, uma casa que se desfaz com o tempo, como as casas de Torturado, ou uma casa onde uma mulher não se reconhece mais naquele lugar que ela quis tanto comprar, como acontece no conto Que Queima, de Dora Maar, que é uma casa que, ao mesmo tempo, é como uma floresta que, som de pé, já não consegue se reconhecer porque está queimando. E é a história que é contada concomitantemente a essa história, né? Ou seja, é um mundo, né? E aquela casa é uma casa que, muitas vezes, pode ser a metáfora de um país que a gente também não se reconhece. Onde é que eu estou? Será que eu estou no mesmo lugar que eu cresci? No mesmo lugar que me disseram que eu nasci? Ou esse lugar mudou muito, abruptamente, nos últimos anos? Enfim, esse estranhamento, a familiaridade, o estranhamento também fazem parte disso, né? Escrever sobre uma personagem, nunca é escrever apenas sobre uma personagem. É escrever sobre o coletivo que as atravessa, é escrever sobre o meio que as atravessa, sobre o mundo onde elas atravessam, e as personagens estão em movimento através de um mundo em movimento. É mais ou menos isso. Hoje foi a apresentação, 15 de outubro, uma apresentação cheia de afeto, a primeira vez que eu faço um evento presencial depois do início da pandemia, e ainda com todos os protocolos de segurança, o público estava de máscara, mas falar sobre o Brasil, longe do Brasil, carrega algo que talvez eu não saiba muito bem explicar, mas é algo que indissociável de nós mesmos. Ao mesmo tempo é desconfortável, é como se a gente falasse sobre os nossos sentimentos e sensações mais profundos, mais íntimos. E eu dividia a mesa com um brasileiro, João Gabriel de Lima, que está vivendo em Portugal neste momento, escritor, e a escritora e jornalista portuguesa Isabel Lucas, que escreveu um livro muito intrigante, muito interessante sobre a literatura brasileira do fim do século XIX, século XX. É uma viagem, uma espécie de viagem para conhecer o Brasil a partir da sua literatura, e é um livro tão poderoso que me evocou tantos sentimentos sobre o meu próprio país. E, enfim, foi uma mesa cheia de afetos, e depois as pessoas vieram falar comigo, vieram me cumprimentar, e acho que eles guardam
esse país é tão difícil de se representar, tão difícil de imaginar, tão difícil de descrever, mas eles guardam esse país como se fosse uma joia neste exílio. Muitas vezes um exílio voluntário, outras vezes um exílio por conta de dificuldades econômicas, talvez as mesmas que trouxeram meus avós para o Brasil, mas ainda assim é um encontro que tem um toque mágico de estarmos irmanados, talvez, falando com crueza, mas também com bastante afeto sobre essa terra que nos une. E mesmo nos outros textos, né, Itamar, no Dora Maar também, tem alguns Sim. que você sai um pouco, Sim. mas me lembro muito daquele texto, daquele conto da cerca, aquilo, eu achei aquilo Sim. uma das Aquele coisas conto, mais inclusive, bonitas. os nomes são todos nomes da família. Inclusive os protagonistas, o nome deles são nomes dos avós portugueses, Rosa e Luiz. E a Bibiane e a Belonísia? Bom, a Bibiana e a Belonísia não são nomes da família, mas são nomes com que eu tenho alguma afinidade. Belonísia menos. Mas Bibiana, por exemplo, a Bibiana lembra uma grande personagem da literatura brasileira, que é a Bibiana de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Em Itapuã venta muito, principalmente à noite. É a brisa que sopra do continente para o mar, se não me engano. E quando eu escuto esse som do ar se movimentando, não tem como não lembrar de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, quando Bibiana Cambará ouvia o vento, né? E dizia: noite dos ventos, noite dos mortos. Ler O Tempo e o Vento foi, assim, uma das coisas mais poderosas que aconteceram que aconteceu na minha adolescência. E são personagens que eu nunca me esqueci, que é uma das Bibianas que inspiraram, e a outra Bibiana é uma grande alorixá que era uma personagem mesmo aqui da Bahia, né? Ela aparece em muitos livros do Jorge Amado, que era a Mãe Senhora, Maria Bibiana do Espírito Santo. Então, faz parte do imaginário dessa cidade. É uma cidade de muitas mulheres, né? Mulheres fortes mesmo, né? Mulheres que, de alguma maneira, deixaram marcas da sua vida, do seu tempo, das suas origens. E Maria Bibiana foi uma dessas mulheres, Mãe Senhora. Então, é um nome que eu tinha alguma relação de afeto mesmo. E a Belonísia, eu queria um nome que fosse um nome único, um nome forte, um nome original, intenso, e ao mesmo tempo um nome que fosse real, né? Eu sempre lembrava da Blimunda, do Saramago, né, de Memorial do Convento. E eu sempre imaginava essa história do Saramago, da Blimunda e do Baltazar, que era eu acho que tem romances que deixam marcas na gente que, talvez pela originalidade, pela força das personagens, e que às vezes você nem precisa dizer quem é o autor, de que livro é, mas quando você fala na personagem, todo mundo sabe em que você está falando, né? E a Blimunda é uma dessas personagens. E eu queria um nome que fosse um nome forte também, que não tivesse na nossa literatura. Eu desconheço alguma obra que tem uma Belonísia como personagem, ou se tem, não como protagonista dessa história. E acho que isso foi decisivo.
E, ao mesmo tempo, eu me deparei com esse nome andando pelo campo. Foi a forma que eu me deparei com esse nome, com o nome Belonise. Aí eu achei um nome diferente, um nome forte, né? Eu tenho escrito muito, muito cedo. É o pouco do tempo que tem me restado para que eu possa escrever com mais tranquilidade. E eu acho um momento muito bom, um período do dia muito bom para escrever, porque parece que a cidade está em silêncio, o bairro está em silêncio, a casa está em silêncio, com exceção dos pássaros que estão alvoroçados lá fora, cantando, mas o resto é silêncio. O silêncio é importante, pelo menos para mim, para que eu possa escrever, porque é com silêncio à minha volta que eu consigo escutar os ruídos, os sons, as conversas, a vida ruidosa das personagens que estão em meu interior. Então é muito bom quando o resto está em silêncio. É só assim que eu consigo escutar com mais nitidez, com mais profundidade, a história das personagens. Eu gosto de pensar, o Tim Ingold que me ensinou isso, e ele bebeu muito nas fontes na cosmovisão nativa de indígenas. Aí ele diz, não estamos no mundo, né? Estamos através do mundo, caminhamos através do mundo, não caminhamos no mundo, porque quando a gente fala caminhamos no mundo, parece que esse mundo é um lugar inerte, né? Que não está interagindo conosco, e é o contrário. Esse mundo é um mundo vivo. Um após um, seus pés tocaram as águas calmas e seu corpo se desviou como um galho seco no sentido da correnteza. A dor não estava apenas no seu ventre e agora a possuía por inteiro. Se permitiu gemer enquanto os peixes tocavam sua pele com seus corpos frios. Para não seguir em direção à baía, fincou os pés na areia do leito, na altura em que viu sua barriga submersa. O movimento das águas trouxe um alívio momentâneo, mas não havia entrado no rio em busca de conforto. Queria se agitar na cólera da correnteza e passar por tudo o que precisava para se sentir viva. Foi quando afastou as pernas até que o nível do rio estivesse por afogá-la. Quando a criança enfim nascesse, a entregaria às águas para que a levasse para longe.